Hoje temos aqui a minha PlayStation 4 Pro. Vamos abri-la, limpá-la e mudar a pasta térmica. Esta consola já tem 6 anos, comprei em segunda mão, mas quase nova. E é a primeira vez também que vou abrir esta consola e uma consola destas. Portanto, vou cometer alguns erros, com certeza, durante o percurso. E com isto vamos então fazer aqui um pequeno tutorial de limpeza e mudança da pasta. Começamos então por retirar aqui a proteção do disco rígido. Para fazer isto temos que puxar com alguma força, especialmente porque é a primeira vez que se está a tirar este, então custa mais um bocadinho. E depois vamos ter acesso ao parafuso que temos que desenroscar para remover o disco rígido. Retiramos então o disco rígido, aqui com o pequeno tray que ele tem. É um disco de 1 TB, estas consolas trazem 1 TB. Passamos então a remover os selos de garantia para remover os parafusos Torx número 8. E lá se foi a garantia. A placa não quer sair, aparentemente eu sou cego porque deixei cá um parafuso, como podem ver. São então 3 parafusos que temos de tirar, 2 da garantia e um normal. Para remover a placa é só mesmo puxar, após retirados os parafusos, temos que dar alguma força. E revelamos então a parte de baixo, tem algum pó, nada de especial. E aqui a placa de acesso à motherboard. Viramos então a consola para retirar a placa da parte de cima. Junto à zona da ventoinha, nada de especial. E aqui a ventoinha não muito suja, tem algum pó, nada de especial. Tiramos então os parafusos da fonte de alimentação, são também eles 5 Torx, número 8. Removemos aqui a placa antistática e voltamos a virar e retiramos todos os parafusos Torx. Lembrando aqui que os parafusos prateados são os que enroscam no plástico, os parafusos pretos enroscam no metal. Portanto, para diferenciar é muito simples, tanto as roscas como os buracos onde eles entram são diferentes.
Passamos a remover então os restantes parafusos Phillips, que são os pretos, pequeninos, que enroscam no metal. E removemos aqui a placa de baixo, revelando então a zona do processador e das memórias. A placa em si não está suja. E viramos então a consola e vamos remover a fonte de alimentação. A fonte, após retirar os parafusos de baixo, é muito simples de tirar, é só dar um puxãozinho dos dois lados e ela sai. Aqui a remoção do cabo, temos de ter cuidado, ou agarramos no conector da fonte de alimentação ou agarramos nos fios, porque nestas consolas é muito fácil arrancar o conector. A fonte de alimentação nem está suja, está ótima. Eu cuido bem das consolas. Voltamos então aqui à parte do processador para retirar o escudo de proteção. Aqui obviamente são parafusos Phillips, pretos, pequeninos, porque estão encaixados no metal. Para remover aqui o escudo de proteção é só levantar aqui num dos lados e ele solta-se facilmente. Aqui o grampo do processador, que vamos retirar os parafusos, também eles são Phillips, um bocadinho diferentes dos outros. Após retirar aqui o grampo, retiramos os cabos todos à volta da consola. Estes são só puxar e todos eles saem. Este aqui temos que levantar uma patilha para ele ser removido. Revelamos então aqui a parte do processador, que é o APU neste caso, em que a pasta térmica ainda está mais ou menos, mas já merece uma mudança. Como se pode ver aqui já tem alguma rigidez. Então vamos lá tratar de limpar. Aqui então vamos retirar da placa de baixo o apoio do processador, que tem 2 parafusos e mais 2 parafusos que seguram a placa ao chassi da consola. Ao montar, tenham atenção que estes parafusos são diferentes. Os que seguram o apoio têm uma rosca pequenina e os que seguram ao chassi da consola têm uma rosca grande. Portanto, é a diferença entre o plástico e o metal. Assim, estes parafusos com a rosca maior vão aqui nesta zona e os outros vão lá mais acima. Aqui o evaporador não está nada mal, tem só um bocadinho de pó, que aqui no vídeo não sei se consegue ver bem. E retiramos então a ventoinha para a limpar. Está com um bocado de pó agarrado, mas nada de especial. Passamos então uma escova de dentes depois e um bocadinho de álcool num cotonete para limpar como deve ser.
Segue então aqui a nossa limpeza com a escova de dentes e o cotonete e algodão. Assim, eu vou só passar então o algodão embebido em álcool para limpar toda esta zona da ventoinha. Neste caso não vou retirar aqui a drive de Blu-ray porque não é necessário, não há sujidade que se justifique para estar com esse trabalho, mas no caso de quererem ver como é que é, tem o link aqui do meu vídeo da PS4 Slim, que é exatamente a mesma coisa, o leitor é igual. Passamos então agora a uma toalhita de tablier, que é bastante adequada para limpar plásticos num carro, tal e qual como plásticos numa consola. Plásticos são plásticos. Então vai deixar um cheiro agradável e vai deixar o plástico brilhante. Voltamos então a montar a nossa ventoinha. Colocamos os dois parafusos. Vamos passar aqui a escova de dentes no nosso evaporador para retirar o pó que está aqui, evitando assim que se acumule mais pó. Aqui com o álcool no algodão passamos na direção das estrias do cobre para não riscar. E damos uma passagem também com a escova de dentes com um bocadinho de álcool isopropílico por toda a placa, só para remover alguma poeira ou sujidade que cá esteja. Neste caso, muito suave, não é necessário grande coisa. Aqui então vamos retirar a pasta térmica antiga com cotonete e álcool isopropílico. Passamos aqui uma escova de dentes para remover a pasta que fica agarrada aos pequenos chips que estão à volta. E cá está, perfeitamente limpo e brilhante, o nosso APU. Aqui a nossa bateria do CMOS, vamos retirá-la só para ver a voltagem. Aqui o meu multímetro às vezes dá-lhe e duplica a voltagem das pilhas, não sei porquê. Tenho que mudar de modo e voltar a pôr para conseguir ver as voltagens corretas. Coisas da China, é assim.
E lá está, 3 volts, ponto 2, portanto está numa voltagem aceitável ainda. Limpamos então aqui a placa base com uma toalhita também. Como não tem muito pó, basta fazer isto. É escusado estar a dar um banho de água e detergente. Assim a toalhita fica bem limpo. A mesma coisa se passa aqui com a placa de cima. E voltamos então a montar no chassis aqui a base da nossa motherboard. Aqui a parte que costuma ter mais views, que é a colocação da pasta térmica. Usei aqui uma MX4 e, como alguém diz, perfect amount. Eu gosto de espalhar sempre aqui com a espátulazinha que a pasta térmica traz, para ter a certeza que fica todo o chip coberto. Aqui já coloquei então a motherboard no sítio. Passamos então a montar aqui o grampo para fazer pressão no processador. E note agora que me esqueci de colocar o apoio da placa para o processador. Portanto, vou ter que tirar isto tudo outra vez. E a pasta já deve estar espalhada por todo lado. Bem, como se vê aqui, olha, até está muito bem espalhada. Não está nada mal. Pronto, podemos depois voltar a colocá-la no sítio. Vamos só evitar o contacto com aquela zona. E colocamos aqui então o apoio da nossa motherboard. Também me tinha esquecido aqui dos parafusos do chassi. Isto é o que dá, só nunca ter feito isto. Acontece, erros acontecem. Pelo menos apanhei-os logo, senão tinha que voltar a montar tudo de novo. Colocamos então os dois parafusos. E agora sim colocamos então a placa no sítio. Atenção aos cabos para não ficarem presos. E voltamos então a colocar aqui o grampo de pressão. Agora como deve ser.
ao apertar estes parafusos, eu gosto pelo menos de apertar como são 4 em diagonais, portanto, primeiro o de cima, depois o de baixo, depois o da esquerda, depois o da direita, etc. Vou sempre rodando até a pressão ser uniformizada entre todos os parafusos. Evitamos assim que a pasta térmica fique espalhada só num lado, ou só em cima, ou só em baixo, e o processador todo ele fica uniformemente tapado e com um arrefecimento melhor, como é óbvio. Passamos então a colocar o escudo de proteção do nosso processador com os seus 6 parafusos. 6? São 6? Não, são 8. 8 parafusos. Ligamos então todos os cabos aqui à motherboard. Aqui então colocamos os cabos do Wi-Fi e Bluetooth. E como podem ver, já estou a fazer a asneira novamente. Não é? Pois é. Tenho que colocar estes cabos todos por cima da placa e não por baixo da placa.
Corrigido então o erro, colocamos os parafusos todos de volta. Já sabem que os pretos no metal, os cromados no plástico. Antes de colocarmos todos os parafusos, vamos colocar aqui a fonte de alimentação, porque um dos parafusos vai fixar a fonte de alimentação do lado de baixo. Para encaixar é só mesmo colocar aqui o conector e certificarmos que ele está bem fixo. Aparafusamos logo todos os parafusos Torx aqui da fonte de alimentação. E agora sim, colocamos todos os parafusos no sítio. Começamos pelos pequeninos pretos. E passamos então para os cromados grandes. Voltamos então a colocar as capas de baixo e de cima. Basicamente são encaixadas numa ponta e depois é só dar um toquezinho para elas fixarem no meio e atrás. Mesmo aqui com a de cima, é encaixar em cima e fazer pressão. Voltamos então a colocar os nossos parafusos de segurança atrás da consola, onde antigamente estavam os selos de garantia. E para quem gosta de continuar a ter os selos, podem voltar a pô-los no lugar, apesar de eles já dizerem void, mas pronto, estão lá e é sempre bom. Colocamos então o nosso disco rígido de volta. E fixamos então com o nosso parafuso de segurança. E voltamos então a colocar a nossa placa de proteção do disco rígido.
E aqui está o produto final da nossa limpeza detalhada. Vamos então testar para ver se está tudo a funcionar. Isto está com certeza tudo a funcionar. Vamos só correr aqui um jogo para nos certificarmos que está tudo ok. Cá está o jogo carregado. Horizon Zero Dawn, grande jogo. Então, se gostaram, já sabem, deixem o like, subscrevam o canal e até breve. Vemo-nos no próximo vídeo. Grande abraço.